O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa Podcast e hoje eu estou aqui com ela, Rai Tavares, uma das autoras mais carismáticas do Brasil. Adorei! Já inventei essa regra. Nossa, adorei! Inventei tá a premiação. escrito. A premiação, a gente vai fazer no final do ano, a gente vai fazer uma premiação. E a gente vai eleger os mais carismáticos que vêm aqui no escritório ou não. O Books Choice Awards. Exato. Não, mas é brincadeira, tá? Senão daqui a pouco o pessoal vai ficar todo, ai meu Deus, eu não quero mais ir, porque... O Pedro Moço já veio, né? Pra passar a falar isso pra ele. Exato. Bom, gente, não sei se vocês conhecem ou não, mas provavelmente sim. A Rai Tavares é uma autora nacional que já tem vários livros publicados. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha com todos eles aqui. Tem os 12 Signos de Valentina, que inclusive está aqui, que eu comprei há um tempo atrás, tá aqui comigo. Aí depois teve um conto no Heroínas, né? Foi. Teve Confidências de uma Ex-Popular. E teve o Carta aos Astros, que é um spin-off dos 12 signos. E agora, recentemente, acabou de sair As Vantagens de Ser Você, que é isso que tá aqui na frente. E que, inclusive, eu e Rodolfo reagimos à sinopse dele. Eu tô louca pra ver isso. Vai sair amanhã, né? Vai sair amanhã. O Rodolfo tá assim. Você pode falar, né? Olha, quando sair esse episódio já vai ter... Exato. verdade, Amanhã, no verdade. caso, não. Vai Sim. sair amanhã pra você. Isso. Mas pro grande público, saiu ontem pro grande público. Se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, saiu ontem. Se você estiver vendo no YouTube, saiu na terça-feira. Então, só procurar aí o último reagindo, que eu e o Nossa, Rodolfo eu a tô gente que nem- leu. Tô que nem a Nazaré aqui, fazendo conta. Legal. E a gente se divertiu muito. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do seu livro, pra você até vender o seu peixe, né? Porque a gente quer... Você bateu 5 mil cópias vendidas, tá na terceira impressão, né? Sim. Isso aí, tá vendo? Arrasando aí. A galera do Nacional tá vendendo, né? Tá entregando. Glória a Deus. Finalmente, tinha que ter Finalmente. Tinha que ter alguma coisa positiva, né? Pra entregar. Porque o autor nacional sempre sofreu. Sempre, foi uma coisa assim, não leio literatura nacional. É. É chato. Exato. E agora mudou, quer dizer... Mas você sente que tá mudando? Ou você sente que Eu não? sinto que tá assim. Tanto que você entra em livraria agora, você vê muito mais, né? Uhum. Ultimamente era tipo. Ultimamente não, antigamente era meio escondido, assim. Sim. Meio tipo, eu tenho sim um Thalita Rebouças aqui. Era Sim. só isso, assim. Agora você vê bem mais em livraria, assim. Sim. Tanto que esses dias eu fui num shopping de rico. E aí Adoro. não tem livraria, né? Porque essa é a nossa Aham. elite brasileira. Aham. Mas tinha um quiosque. E Sim. aí no quiosque, tipo assim, como é um quiosque, são poucos títulos, né, que devem Uhum. mandar e tal. E, tipo, tinha vários nacionais. Tinha Romance Real, tinha um monte. Aham. Então eu fiquei assim, nossa, que surpresa, assim. Porque esses quiosques geralmente é, tipo, autoajuda. Pois é que eu acho que, não sei, mais uma percepção sua, talvez. Eu acho que talvez até mesmo TikTok, essas outras redes, e até mesmo a pandemia, que fez todo mundo ficar em casa, trancado e tal, eu acho que deu uma ajudada, pelo menos é o que eu sinto, assim, deu uma ajudada ao nacional Você começar... tá agradecendo o vírus, então, é isso? Eu tô dizendo, tá vendo? Vai ser vai depois sair na imprensa. Influenciador conta lado positivo da Covid. Não é isso, galera. Eu só tô tentando ver o copo meio cheio. Eu só vejo o copo vazio o ano inteiro. Deixa eu ver o copo cheio uma vez. Mas realmente, eu acho que, até a gente fala do nosso lado, né, que cria conteúdo, foi um momento, assim, de muita gente interessada em conteúdo. E eu acho que a literatura acabou se beneficiando disso junto, né? Bastante. E eu sinto que também, por ter essa abertura maior, quem tá produzindo conteúdo também tá lendo mais literatura nacional, né? Sim. Então, como é uma coisa alimenta a outra, né? Então, Sim. o produtor de conteúdo tá lendo mais e ele tá falando mais sobre literatura nacional, né? Então, Sim. isso acaba nos ajudando muito, assim. Então, a gente tem fenômenos, né? Que estão vendendo pra caramba. Uhum. Claro, o Pedro, Uhum. Elaine, tem gente vendendo pra caramba. Tem a classe média também, me incluo nessa. A classe média. A classe média de Uhum. vendas, mas as vantagens estão indo muito bem. Uhum. O que eu acho, assim, incrível, porque o que acontece? Por exemplo, você tem o mercado norte-americano, que você tem, assim, 3% da literatura vem de fora. O Uhum, resto é é tudo livro nacional norte-americano. deles, É nacional deles, do Tio Sam. Aqui é o oposto. O oposto. O completo oposto. Então tem Uhum. livro do mundo inteiro e, tipo, 3% Sim. somos nós. Sim. Então, eu acho que isso tinha que inverter. Só que É. isso acaba se invertendo muito com políticas públicas de incentivo e etc e tal. Tem E- muita coisa envolvida. né? A gente vai eu até quero tocar nesse assunto, porque eu descobri que a Rai Tavares, ela é
formada na USP em gestão de políticas públicas, né? Sou. E isso foi quando você se formou, inclusive? 2016. Nossa, então você é mais nova que eu. Quantos você tem? Eu tenho 33. Eu tenho 29. Ah, é um pouco mais. É que eu me formei em 2010, aí eu falei, em 2016 então é Nossa, jovem. não, então pera. Foi 16? 15, foi 15. Eu me formei meio novo, eu me formei com 20 anos de idade, eu já tava formado na Que isso? faculdade. Você entrou com 16? Entrei com 17. Que Eu fiz loucura! 17, 18, 19 e 20. E aí eu terminei... você fez bonitinho, fez uns 4 anos. Não, eu fiz 4 anos. Não, calma, eu me formei exatamente com 21, então, já que você quer ser preso. Tá. É que o último ano eu não fiz praticamente aula, eu só fiz monografia. Só fez cerveja, cachaçada. Eu praticamente não tive aula, eu só Entendi. fiz. Aí você não conta. Não conto, não. Foi só um ano, assim, um ano extra. Sabático. Que eu também fiz eletiva, porque eu tinha que cumprir as horas Entendi. finais. Né? Entendi. As horas, sempre o desespero do Alguém tem que universitário. Enfim, aí você fez políticas públicas, né? Fiz, Da onde cara. que saiu isso? Porque você já escrevia desde 13 anos de idade, né? Já. Eu comecei escrevendo fanfic. Aham. E isso veio muito de uma necessidade, eu ter um plano B. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer de plano B? O que eu gosto de fazer? E eu sempre fui milituda, sempre gostei de política. Minha mãe é professora, ou seja, né? Coitada. Exato. Tomou bala do governo PSDB na cabeça a vida toda. Sim. E foi uma coisa que eu sempre me interessei muito, assim. E eu falei, bom, vou ter que ter um plano B, o que eu quero é escrever. Só que escrever no Brasil é difícil. Complicado, complexo, triste. Xoxo, capenga, nêmico, Exato. E aí fui fazer essa faculdade. Na verdade, eu fiz um ano de administração de empresas. E aí, o que eu curti da administração? A parte de gestão mesmo. Todo o resto eu odiei. Muito coxinha. Eu amo, eu muito... sou formada em administração. Ela odiei, muito coxinha. Eu aqui, ó, formada em administração. Você Conte-me achou? mais. Eu e a Anitta, formadas em administração. É verdade, Anitta. E aí eu comecei a pesquisar mais e vi esse curso da USP e falei, acho que esse curso tem a minha cara e tal. E aí eu fui fazer. E aí, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei na gestão do Haddad, aqui em São Paulo, legal. no finalzinho da gestão do Haddad. Fiz intercâmbio também, fui estudar fora, com bolsa pela faculdade e tal. Não. E sempre é algo que eu gostei muito, assim, sabe? É uma coisa, tanto que as pessoas perguntam, tipo, ai, mas você se posicionar na internet, você não vai perder leitor? Eu falei, gente, assim, se a pessoa tá de fato lendo o que eu escrevo, eu não vou perder ninguém, assim, porque, tipo exato. assim, nenhuma pessoa bela recada do lar tá curtindo os meus livros. Então, assim, pra mim, nunca foi uma preocupação minha, assim, sabe? Porque eu também nem quero. Exato. Esse é um ponto também que é muito recorrente quando a gente fala de literatura, né? Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que eu vou tentar ser bem aqui, bem brando, mas que tem uma mentalidade diferente da nossa. Diferenciada. Tá? Enfim, respeitando as diferenças. Achei muito respeitoso. Uma mentalidade diferente. Mas ainda tem, né? Então, a gente vai chegando nessas épocas de eleição, ou não, ou até mesmo depois, assim, que acontecem coisas nos governos e tal. Sim. E você começa a se posicionar. Cara, eu também fico muito nessa, tipo, eu vou me posicionar. Eu lembro que em 2018 eu me posicionei, meu Instagram era muito menor, meu canal era menor, meu Instagram era muito menor. Eu devia ter 12 mil seguidores no Instagram, hoje eu tenho 105, 106, sei lá. Esfrega mesmo na cara. Era muito menor em 2018 e eu me posicionei, tá até lá o post até hoje, na época da eleição, né? Da eleição fatídica. O dia. E eu sofri muito hate na época. Mentira. Hoje, muito menos, mas na época foi muito hate. As assim. pessoas estão te seguindo por quê? Assim, Exato, sabe? é o que eu Tipo, falo. Eu falo, gente, vocês acham realmente... Eu perdi alguns seguidores agora também, nessa última eleição. E eu falo assim, será que essas pessoas realmente achavam que eu tinha uma outra opinião? Que eu teria uma outra opinião? Porque eu não preciso nem declarar meu voto, é tão óbvio, né? Exato. Então... E às vezes a pessoa espera que você seja isentão, que você não fale e tal. Mas assim, eu acho que, tipo assim, você pode ser isentão em alguns assuntos que você não entende, que isso, que aquilo. Mas numa questão de corrida presidencial, onde um cara tá ameaçando quem a gente é, no que a gente acredita, Sim. não tem por que a gente ser isento, Inclusive né? no nosso próprio trabalho, né? Porque isso é um outro ponto muito crítico, né? A gente que trabalha com cultura no geral, Nossa, sim. a gente sofre porrada o tempo inteiro e ameaças de porradas, né? Porque ainda tem isso, não é só o que a gente leva, mas o que ainda pode vir aí. Não, e eu Então- falei isso pro meu pai. Meu pai, bolsonarista. E aí eu tava falando com ele, eu Toda falei, pai, família, né? Tem o seu. Tem o seu. É. Pai, você quer que eu perca o emprego? Eu briguei com ele depois do primeiro turno, a gente brigou, fiquei um tempão sem falar com ele Sim. e tal. Você quer que eu perca o emprego? Porque assim, não é só literatura, eu trabalho com literatura e audiovisual. Ou seja, Ancine, né, destruída, exato. todo dia um ataque, é Mário Frias do... Exato. não é mais ministério, é secretaria. E aí eles vão... Porque assim,
eles entendem que a cultura, a literatura, o audiovisual, enfim, é uma arma. E não é uma arma ideológica, não é isso. É uma arma pra abrir a mente das pessoas. Para que as pessoas entendam e saiam um pouco da bolha delas, apesar de que Virgínia falou pra você votar de acordo. Como arrumar 50 inimigos no mesmo podcast. Não, mas assim, faz você ver o mundo ao seu redor. E às vezes mundos que você não conhecia, que você nunca teve contato, né? Sim. E eu acho que através da dramaturgia e da história, você se identifica com outras pessoas e outros personagens. Então é uma arma muito poderosa, né? Sim. E eles sabem disso. Então eles estão podando a gente até onde dá. Até onde der, porque... É o mesmo pensamento das universidades, sucateadas, aquilo tudo. Porque esse é um ponto interessante, até legal da gente estar abordando aqui no podcast, e isso ser talvez um dos temas principais aqui da nossa conversa, porque a literatura, e é uma coisa que eu sempre falo quando a gente está discutindo isso, né, de eu vou perder seguidores porque eu me posicionei. A gente fala de livros, a gente não deveria estar tão preocupado sobre isso, porque quando eu falo de um livro no meu canal ou na minha rede social, eu tô falando muitas vezes de questões que são muito importantes pra mim, que fazem parte dos meus valores, logo elas têm uma correlação com a minha visão política de mundo, né? Exato. Porque a minha visão política, ela não é uma visão, não é que eu sou partidário, mas é uma visão de mundo, Exato. né? Essa pra mim que é o principal problema. Exato. Não é uma questão só de partido, de voto, de número. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu vi hoje um pastor falando e falou muito bonito, porque ele falou, a gente não tá discutindo esse ou aquele, a gente tá discutindo um modelo de sociedade. Sim. E esse modelo de sociedade, eu não quero pro Brasil, sabe? Sim. Eu não quero pras pessoas, eu quero que as pessoas sejam livres pra ser quem elas querem ser, sabe? Então, quando a gente fala que, tipo, então você prefere votar nesse aqui que é corrupto do que... Não é isso que eu tô discutindo. Eu tô discutindo que eu não quero que as pessoas tenham medo na rua. Tô discutindo que eu não quero que as pessoas sintam que elas são ameaçadas o tempo todo no país onde elas moram, sabe? Sim, sim. Então, pra mim, não faz sentido. A gente não tá votando no menos corrupto. A gente tá votando no modelo de sociedade. Sim. E esse que tá aí, eu não quero. E num modelo de sociedade que você pode dizer que não concorda. Exatamente. Entendeu? Exato. Não tô dizendo que a partir de 2023 o Brasil vai virar A a Noruega. A Dinamarca. Não é isso, mas pelo menos você vai estar inserido num contexto onde você pode ser oposição, Exato. onde você pode discordar, onde Exato. você pode levantar problema e eventualmente no futuro você ver os seus valores num lugar ocupando esse espaço de presidência. Exato. Mas hoje, se você se ausentar nesse momento, talvez você não tenha a oportunidade de fazer isso no futuro, né? Exato, exatamente. E é engraçado Foi até... bonito. Até essa parada de universidade e tal que a gente tava falando, de cultura no geral, né? Tipo, eu tenho visto agora, tem uma menina no TikTok, que eu não vou falar o nome porque eu nem sei direito, mas assim, que ela falava muito, ela era muito conservadora e ela sempre fez muito essa discussão conservadora. E ela entrou na universidade recentemente fazendo direito. E é incrível ver como o discurso dela está mudando completamente. E como ela já tá falando... E ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa super religiosa, mas mesmo assim, como ela tá entendendo que você não consegue... A sua bolha é a sua bolha. Exato. E todo mundo vive numa bolha. Exatamente. Né? E aí as pessoas falam muito que é a doutrinação da faculdade. Não é a doutrinação, porque você sai da escola, você é ensinado a decorar A, B e C. Quando você entra na faculdade, você é incentivado a pensar. Sim. E quando você pensa e quando você começa a conviver com pessoas diferentes de você, exatamente. porque a escola é isso, é o seu bairro, a sua cidade. Exato. Aí daqui a pouco você sai, passou num SISU na Federal do Ceará. Sai você daqui, vai pra Federal do Ceará. Sim. Você conhece outras realidades, outras pessoas, coisas completamente diferentes. E aí a sua cabeça faz... A faculdade é quando a gente é mais inteligente. Sim. Eu falo que quando eu tinha 20 anos, eu lia Dostoiévski, sabe essas coisas assim? Hoje em dia, o que eu tô lendo? Nada. Mas assim, é quando você mais está interessado no mundo ao seu redor. E é quando você é mais idealista. É quando você mais acredita que você pode mudar as coisas. Sim. Então a faculdade é incrível por esse sentido. Então é outra coisa que eles estão querendo, né, cortar, atacar, e não é doutrinação. Não é doutrinação, porque você pode sair de lá... Eu vejo... Se um curso pode ser doutrinário, seria gestão de políticas públicas, né? Que é um curso sobre políticas, assim, no seu coração. Mas era assim, tipo assim, ó, tá aqui Marx e tá aqui essa teoria liberal. Tipo assim, lê, o que você acha, argumente, fale sobre, você acha que se encaixa, você acha que não. Não tinha uma doutrinação no sentido de essa aqui é certa e essa não é. Quando a pessoa entra na faculdade, ela começa, de fato,
ver o mundo ao redor dela e sair da bolha dela, Sim, né? E isso é muito bonito, assim, sabe? Só que é difícil, assim, porque depois você vai envelhecendo e vai trabalhando e você vai voltando pra sua bolha. Exatamente, Porque aí você vai voltando pra aquele microcosmos de todo mundo é igual, todo mundo é branco, todo mundo é isso, todo mundo é hétero. Ou mesmo que não seja, mesmo que a sua bolha seja gay, mesmo que a sua bolha seja diversa, você acha isso. Eu falo muito com os meus amigos. Na nossa bolha, no nosso Twitter, no nosso Instagram, nas nossas redes, assim, a gente não ficaria nem preocupado. No nosso Twitter, assim, quando começou a sair o resultado da eleição, eu fiquei surpresa. Falei, gente, mas o meu Twitter... o meu Twitter me prometeu assim? 85%. Né? Tipo, é isso. E é uma coisa que eu falo sempre. A gente aqui em São Paulo, então, a gente que mora em São Paulo, eu não sou paulista, não sou carioca. No Rio isso é mais diferente, porque no Rio, embora a sociedade seja marginalizada pra cima dos morros, os morros são do meio das áreas nobres. Sim. Então, você vai chegar em Ipanema, você vai ter uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês frequentando a praia do lado de uma pessoa que não tem emprego há 2 anos, entendeu? Sim. Elas vão estar curtindo a mesma coisa, vivendo muitas coisas de lazer ao mesmo tempo. Sim. Em São Paulo isso é muito difícil, né? Muito. Em São Paulo realmente você é marginalizado pra fora, basicamente, dos lugares de elite e tal. Então, mais ainda você começa a achar que isso aqui é realidade. Que isso aqui, ó, o que eu vejo da minha janela aqui em Pinheiros e tal, é realidade. E é muito diferente, né? Não é. E assim, quando você começa a conversar com pessoas de fora da sua realidade, quando você tá na faculdade, é uma coisa que você consegue dialogar, você consegue compreender e argumentar. Quanto mais você vai envelhecendo, mais fica difícil. Então tem algumas coisas que falam pra mim. Eu tava até conversando com uma amiga minha, que é roteirista do De Volta aos 15, junto comigo. E ela tava falando que ela fez um experimento, assim, social. Ela falou, quem é essa juventude bolsonarista? Eu quero saber. Ela criou um perfil, porque ela é roteirista, então ela quer saber quem é esse personagem. Tem que observar a sociedade, né? E ela falou, gente, a gente não pode só ficar imaginando e ficar com ódio do que as pessoas estão falando. A gente tem que saber quem são essas pessoas, da onde vêm as dores dela, por que elas estão ali. Sim. E eu achei isso muito interessante, assim, e acho que isso é muito o que a gente faz na faculdade, porque depois a gente vai envelhecendo e tal, e a gente não tem mais essa paciência de compreender o outro, né? Sim. Então... Só que assim, eu adorei que virou um podcast de política, assim. Eu achei maravilhoso. Virou o papo de política do Globo favorito. News. Ela é formada... Eu aproveitei, que eu também adoro falar disso. Amei. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô ali militando de política toda hora. Mas agora... tudo. Apareceu o Paulo Rato RT. Assim, agora então, meu filho, juntou os dois, a gente não vai falar só até disso. Até amanhã, desce uma cachaça. Mas o que é interessante é que o livro, a gente... Principalmente a ficção, né? Obviamente a não ficção é super importante e tal. Eu até deveria ler mais não ficção do que eu leio, porque também tem muita coisa informativa importantíssima. Mas o que é interessante da ficção é que você aprende muito sobre sociedade de uma maneira que você não nem sente, né? Exatamente vendo essas vivências diferentes, lendo autores com vivências diferentes. Exatamente. Isso também é você poder ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, né? Então você aprende muito através de distopias, porque você sente que, tipo assim, alguns elementos você já vê na sociedade. E o contrário não, quando é uma coisa realista, uma coisa real, não é uma distopia, é uma história que se passa agora, você, tipo, o que é ser uma pessoa preta e gorda vivendo? O que é isso? E aí você acompanha a vida daquela pessoa, porque é isso, a gente tá em bolha e a gente não sente a dor dos outros. E por isso que eu acho que a história, a dramaturgia, ela gera uma empatia tão grande, assim, né? Porque eu acho que é justamente você conseguir se aprofundar naquelas dores. Porque você vê as pessoas de longe e falando, olha, eu sofri isso. Só que você não compreende, né? Você, tá bom, você sofreu isso. Mas quando você lê uma história e você se envolve com aquele personagem, com a família daquele personagem, com a vida que ele vive, com os sonhos que ele tem, quando ele sofre aquela coisa, e não é que tem que ser sofrimento sempre, não é isso. Mas assim, quando aquela pessoa passa por aquilo e ela atravessa uma situação através dos olhos dela, você compreende, você sente empatia. Então a literatura é um instrumento fortíssimo de gerar empatia pelo outro, assim. Eu realmente acho. É isso. Não, é isso. E agora, dando uma suavizada no assunto... deixa eu tirar a foice e o martelo aqui. Vamos guardar as armas. Mas agora, voltando num assunto mais leve... Você começou a escrever antes de você
ter feito gestão de política pública, você começou a escrever fanfic, né? Sim. E aí, você tinha, tipo assim, eu tava lendo que você teve mais de 4 milhões de leituras. Sim. Uma coisa muito louca. Você começou no Wattpad ou você começou Não, no quê? Fanfiction? Chamava Fanfic Addiction, Aham. que era um site grande, bem grande, assim, de fanfic de McFly. Ah, é, porque você era da... lembrei que você é a geração McFly. Geração McFly, Igual Baby Baby Jewish, Jewish. Geração McFly. Aham. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo assim, o McFly gerou uma boa escritora por metro quadrado. Assim. Exato, eu não sei o que eles... muito. Era uma paixão tão grande que eles geraram na gente Aham. que nos tornamos escritoras. Sim. Mas comecei no Fanfic Addiction, depois o Fanfic Addiction separou e manteve o Fanfic Addiction e criou-se o Fanfic Obsession, e eu migrei pro Fanfic Obsession. Aí depois briguei com a administração. Ainda tem essas Eu sou outras... ariana, né, Paula? Os jovens, eles não conseguem não brigar. Não consegue. Eu tinha 15 anos e tipo assim, abaixa a ditadura desse site. E aí briguei e aí me juntei com umas outras escritoras amigas minhas e a gente criou o nosso próprio site, que era o Clube das Autoras, que numa época, assim, que era tudo mato na internet, a gente chegou a ter, tipo, 30 mil inscritos no site pra ler as fanfics e tal. Era, assim, éramos em seis autoras, 30 mil pessoas lendo o que a gente escrevia, assim, era muito doido. Eu falo pra elas, a gente era muito trouxa, que a gente devia ter ganhado... A gente podia ter sido o Wattpad e a gente não foi. Exato. Porque a gente era, né, Podia tudo ter ido adolescente. aumentando, né? Aí depois a gente queria ampliar, a gente criou o Universo Paralelo com mais autoras. E aí a gente começou a ter problemas financeiros pra manter o site, manter servidor e tal. Algumas meninas estavam parando de escrever, porque a fanfic tem muito disso, né? Tipo, a pessoa começa a escrever, gosta e tal. Chega uma época pra fazer faculdade de outra coisa, se interessa por outra coisa e para. Não é a intenção dela seguir carreira como escritora, né? E aí algumas não queriam mais pagar, não queriam mais fazer e tal. Ficou aquela confusão, o servidor caía, voltava. E eu conheci o Wattpad. Eu falei, então deixa eu migrar todas as minhas histórias pra lá enquanto a gente tá nessa instabilidade aqui. Acabou que essa instabilidade nunca se resolveu. E eu descobri um público gigantesco no Wattpad, tanto que hoje é minha rede social com mais seguidores, eu tipo, tenho 52 mil seguidores e tal. E aí lá fiquei, assim, e lá foi quando eu comecei a publicar os docinhos de Valentina. Tudo que veio antes já existia. Sim. Eu só republiquei lá. Só que a primeira original foi os docinhos de Valentina, que foi quando bateu. Tipo, agora tá com 3 milhões, é a história mais lida, né? Sim. Você não chegou a tirar de lá quando você foi pra... Tá lá ainda, só que ela não tá inteira. Então são 5 capítulos de degustação. Aí a pessoa gostou? Então paga nós. Agora compra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, conta pra pagar. E aí foi isso, assim, e eu acho que esses números me ajudaram muito a vender a história pra uma editora, né? Sim. Sofri um golpe, recebi um golpe de uma editora, que era lavagem de dinheiro, com certeza. Aí queria desistir, falei, não quero mais fazer. Aí eu fiz um post no Facebook, quando o Facebook era relevante ainda. Sim. Falando, tô triste, eu quero desistir. Aí as pessoas ficaram compadecidas com a minha dor, né? Foi um post meio uma dramédia. Tudo que eu escrevi é dramédia, esse post foi uma dramédia. E aí começaram a marcar as editoras das grandes editoras, tal, agências literárias, começaram a marcar um monte de gente. E a Ana Lima, que era da Record, né, da galera, eu lembro dela. Ela mandou mensagem, tô indo viajar, manda seu livro aí. E eu mandei, foi assim, juro, foi leio assim. aqui. Eu leio, não tô nem nada pra fazer, manda aí que eu leio. E aí, assim, algumas horas depois, ela falou, quero fechar, vamos fechar e tal. E foi assim, fui do inferno ao céu, porque eu tinha acabado de sair de um golpe. Tipo assim, o cara me deu um golpe mesmo e tal. Todo escritor tem um só de golpe. Todo escritor, eu já ia falar isso. Todo autor, principalmente quando é jovem ainda, passa por um golpe de editora. No Twitter, semanalmente, tem uns 5. Semanalmente. Então, assim, se você é jovem escritor passou por um golpe, não se preocupe, é o caminho pro sucesso. Exato, é que vai dar certo em algum momento. Aliás, se você é um escritor e não passou por um golpe, experimente passar. Você aprende muita coisa, vai poder usar depois das suas histórias. Brincadeira, pelo amor de Deus. Não, gente, ainda mais que por favor, dinheiro. não Ninguém caiam tá em com golpes. dinheiro sobrando, Não, hoje em dia tem outras ferramentas de publicação e tal. O próprio Wattpad continua aí existindo. Eu ainda vejo muita gente que tem uma resistência muito grande do Wattpad, tipo assim, pra que você vai escrever de graça pros outros, né? Que você cria um público, né? Infelizmente. Mas você cria um público, infelizmente, assim, a gente não tem um mercado. Não é uma indústria. Entendeu? Eu gosto de brincar que a literatura é um nicho, é um mercadinho. E é muito difícil. Você não tem uma faculdade, você não tem trabalhos e empregos e eu vou começar aqui, vou chegar ali. Não tem. Então, assim, pra você chamar a atenção de uma editora, que é uma empresa que quer ganhar dinheiro, você tem que mostrar algum diferencial, assim. São poucas as pessoas que nasceram com aquele dom que você lê o livro e você fala, meu Deus, eu vou morrer, eu preciso publicar essa pessoa. Ainda mais hoje em dia. Porque hoje em dia, mesmo se a pessoa for excepcional, é difícil a editora conseguir fazer com que esse livro excepcional chegue nas pessoas.
Então, o Wattpad acaba sendo um diferencial muito grande, assim. Eu entendo, eu tô fazendo um discurso super elitista aqui, porque não é todo mundo que pode parar a própria vida Exato. e publicar de graça, sabe? Não é todo mundo que pode, Sim. não tem esse privilégio de poder fazer isso. Eu fiz porque eu tinha meu plano B, eu tinha meu emprego, eu tinha que fazer minhas outras coisas, e eu ia fazendo em paralelo, né? Sim. Infelizmente, eu falo muito disso nas vantagens de ser você, pra você ser artista no Brasil, seja literatura, seja música, seja o que for, você tem que ter um plano B, até você conseguir uma estabilidade no plano A. E você passou por isso também. Exato. Não, construir uma comunidade por muito tempo é um trabalho gratuito. Exato. E assim, a gente que cria conteúdo, a gente por muito tempo faz de graça. Eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro com livraria em casa depois de mais ou menos 1 ano e meio, fazendo vídeo 2 a 3 vezes por semana. E editando Olha e fazendo esse trabalho, tudo cara. E sem ganhar nada. Meu E assim, Deus. o crescimento até acontecia, mas não era um crescimento tão grande assim. Por exemplo, hoje com o TikTok tem gente que ganha 100 mil seguidores em uma Eu semana. pensei que você fala 100 mil reais. Não, calma. Deve ganhar, amiga. Eu já tô aqui, deixa eu publicar o vídeo. Não, mas assim, 100 mil inscritos. Às vezes tem gente que ganha 100 mil seguidores em uma semana, em um mês. Deus. Naquela época, não. Você trabalhava um ano inteiro pra ganhar 10 mil inscritos quando você ganhava. Suando porque aqui, raramente né? ganhava. E aí, tipo, eu trabalhei por muito tempo de graça, né? Mas o pior do autor é que o autor, ele tem que escrever a história dele e ao mesmo tempo ele tem que criar conteúdo. Porque, né, a gente já falou, eu falei sobre isso aqui recentemente com não sei com quem também, mas já falei em outros lugares. Ah, foi uma outra gravação, né? Gravação daqui. Que tem muito autor que não quer esse trabalho, né? Ele quer construir a comunidade com a minha escrita. Mas cada vez isso tá mais difícil, né? É difícil porque você tá concorrendo com o TikTok, você tá concorrendo com o Instagram, você tá concorrendo com séries da Netflix, você tá concorrendo com... É muita coisa, assim. As pessoas, por mais que, assim, a gente veja dados de que a leitura cresceu no país, e, meu, que bom, que legal, você tá competindo com outros tantos meios de comunicação e coisas legais de fazer com o seu tempo livre, que é muito escasso. A gente sabe que o tempo livre da pessoa é muito escasso. Assim, depende do momento da vida também, né? Sim. Eu, quando era adolescente, cara, eu lia sem parar um segundo, assim, mas hoje em dia, na vida adulta, pra ler um livro chorando muito. Não, e você, no primeiro, você não tem nem cabeça, mas pra Exato. ficar focado por hora. Você quer jogar só o Candy Crush no final do dia, assim, sabe? Exato. Derreter o seu cérebro. É por isso que eu acho que o TikTok, ele cresce tanto, porque é uma coisa, assim, que você fica quase hipnotizado ali, ó. Exatamente isso. E vira um jogo. Você fica assim, o próximo, não, vou ver só mais um. Não, isso é muito bom, vou ver mais um, E o algoritmo funciona demais, cara. Eu curti 3 vídeos de cachorro, acabou, só aparece cachorro. Agora só aparece cachorro. Eu amo. Mas, Isso. é isso, assim. E ler demanda, Pedro, né? é difícil, viu? Porque a gente tem que produzir conteúdo, mas É Paulo, meu nome. Nossa, eu falei Pedro. Ela, Pedro, é difícil. Aí eu pensei, ela vai engastar com alguém, com Pedro Ruas, sei lá. Amiga, acontece. Acontece. mico, tô até Olha, eu vou vermelha. falar, eu não sei qual é o problema do meu nome, mas, gente, a vida inteira as pessoas me chamaram de Pedro, de João. São os apóstolos. Tipo, exato, são os apóstolos. Morri. Paulo, Então, desculpa. Não, você me olhou com tanta, nossa, Pedro. Eu olhei com tanto... Aí eu falei, Rai Pedro. Tavares. Paulo. Tá vendo? Não é todo mundo tem um nome difícil. diferente. Rai Tavares. Raíssa, ninguém tá falando da Rayane, não é isso? Isso, é a moça da recepção que me disse, que eu não sabia. Mas então, Então, Pedro, é difícil. Aquela, essa é a frase Virou do... meme. Pedro, é difícil. Paulo, é difícil. Não, eu imagino, ainda mais você que escreve para um público jovem, Sim, que demanda isso. Ele quer do autor também saber mais, né? quer. Não- E é difícil porque, assim, a gente tem um talento, um dom, sei lá, uma facilidade, não sei. Não é escrita, mas nem Às vezes sempre. não tem em outros lugares, Isso nos transfere pra outros lugares, sabe? Então, tipo assim, eu fui abrir uma conta no TikTok esse ano, que eu tava em crise, assim, eu fui publicar esse livro e falar, ninguém mais lembra de mim, ninguém nem sabe quem eu sou, eu não tenho TikTok, eu não sei fazer as coisas, tal, tal. E eu levei pra terapia isso várias vezes. E aí ele falou pra mim, mas para de se lamentar e abraça o negócio. Você não precisa ser uma criadora de conteúdo ganhar dinheiro com isso, mas você pelo menos tá conversando com o seu público sobre. E foi quando eu tive esse estalo, assim, que eu não quero ser a velha resmungona, tipo, na minha época eu divulgava de outra forma, sabe? Porque Eu não quero ser essa pessoa. não dá pra lutar contra. Não dá pra usar contra. Infelizmente não dá. Você não precisa ser a melhor produtora de conteúdo. Tem escritores que são muito bons nisso. Sim. Mas
tem uns que estão só tentando. Então eu tô Exato. tentando. E alguns funcionam, alguns não. Esses dias eu publiquei um vídeo lendo minha primeira fanfic. Que rolou na Flipop. Eu fiz um edit do vídeo lendo e tal. E deu super certo. Mais de 100 mil visualizações, sei lá, blá blá blá. E aí quando você acerta, você pensa, bom que eu tô fazendo isso, sabe? Porque eu não deixei esse sentimento de... Isso não é pra mim me consumir, assim, sabe? Porque muita gente pergunta, que dica que você dá pra mim que tô começando a escrever e tal? E a dica que eu dou sempre é, tipo, procure o seu público. Mas que hipocrisia minha falar isso, sendo que eu não tô me comunicando com o meu, né? Sim. Então, eu já fiz as pazes com esse assunto. Pedro. Pedro. Agora ficou. Pedro. Pedro Hatz. Ela vai botar no WhatsApp, ela vai me adicionar como Pedro. Com certeza. E eu já fiz as pazes com isso, assim. Eu acho que, assim, escritores façam as pazes com isso, assim. Você vai ter que sair do casulo. A gente quer ficar no casulo. Sim. Mas todas as profissões estão tendo que um pouco se vender, né? Eu acho que é uma grande distopia uma pessoa falar, não, eu não vou passar naquele médico porque ele não tem Instagram. Isso eu acho... aí eu já acho meio... Aí eu já acho demais. Uhum. Mas se você é um escritor, você é um cara ali do entretenimento, você tem que conversar com o seu público. E o público tá onde? Na internet. Então, o público tá na internet. Mas é difícil porque assim... E a gente recorre muito a vocês, assim, sabe? A gente precisa... Todo mundo que fala um A do meu livro, eu agradeço de joelhos, assim. Porque a gente sabe a força que vocês têm, o público que vocês têm é muito grande, assim. As pessoas querem ouvir vocês falarem. Tanto que esses dias eu tuitei alguma coisa sobre um livro e eu falei, não vou dar minha opinião, não vou falar qual que é o nome do livro, porque eu não tô falando mal aqui do livro e tal. E eu não quero fazer isso e tal. E você tuitou embaixo, tipo, é o que eu mais faço. E eu te respondi, mas Paulo, é o que as pessoas querem saber a sua opinião, sabe? Sim. Ninguém quer saber a minha. Então, assim, ninguém quer saber a minha. Então, assim, eu acho que a gente tinha que viver em simbiose aí mesmo, sabe? A gente tem que realmente se ajudar uns aos outros, porque se a gente quer que o mercado cresça, se a gente quer que o mercado literário se profissionalize cada vez mais, é realmente um dependendo do outro, assim, Sim, sabe? exato. Não, e é aquilo, por exemplo, tem muita coisa do agora, tá muito essa parada do, o TikTok versus o YouTube, o TikTok versus o Instagram, não sei o que, não sei o que. Eu acho que no final das contas o que importa é ter mais alcance. Independente desse alcance ser meu ou de ser de outras pessoas, de 5, 20, o que importa é a gente conquistar mais pessoas. Porque esse é um trabalho da comunidade inteira. Exato. A gente tem que ser discípulo, a gente tem que ir lá. Você gostaria de ler um livro, ouvir a palavra do livro? Porque, infelizmente, é isso. As pessoas não só elas não têm tempo, porque tem uma quantidade absurda de coisas tirando a sua atenção, e nem tem dinheiro também, o que é pior ainda. Exato. Porque eu acho que a gente ainda tem um déficit muito grande de alcançar essa galera. Com certeza. Né? Porque um livro, para algumas pessoas, não significa nada no orçamento, mas pra grande maioria dos brasileiros, representa coisa de 20, 30, 40% do orçamento. Exato, do orçamento então, assim, inteiro. E assim, a gente fala muito também entre autores nacionais, né? Tipo assim, falem de outros autores. Porque a gente tem essa coisa de, não, eu só vou falar do meu, que eu preciso vender, nananana. Mas assim, o livro não é um carro que você compra um. Você vai ler mais histórias, você quer o máximo possível. Exato. Então, assim, eu acho que a comunidade tem que, de fato, dar as mãos mesmo, assim, sabe? Sim. Porque aí a gente cresce, a gente se profissionaliza, daqui a pouco a gente nas livrarias tá meio a meio, metade brasileiro, metade de fora, exato. quem sabe. Não, e agora, ainda mais pra ajudar isso, no mercado das adaptações, porque os livros estão virando a grande... Gente, agora é o gancho, tá vendo? Como é que eu fiz um gancho? Olha que gancho bonito! Eu sou quase jornalista, mas só falta eu pegar o diploma e fazer todas as matérias. Só falta fazer todas as matérias e pegar o diploma. O gancho a gente tem visto cada vez mais as adaptações serem feitas dos livros. A gente tem visto muita notícia saindo. E eu tô falando de livro nacional, porque de livro gringo isso já acontece há muito tempo. Mas de livro nacional sempre demorou muito para os canais e tal comprarem. A gente teve um fluxo grande de streamings vindo pro Brasil nos últimos, 5, 6 anos. Sim. Com Netflix, a Amazon produzindo já no Brasil, Disney produzindo já no Brasil. E os outros players que já estavam no Brasil, como Globo, etc, etc. E Rai, além de escrever livros, Rai também escreve roteiros. Fiz 2 hang loose. Do nada ela fez ela surfa também. Eu sou surfista, ela é surfista e autora. Bom, Rai também escreve televisão, né? Você já escreveu cinema também ou só televisão? Eu vou começar agora, é o meu primeiro longa. Legal. E como é que foi essa transição pra você? Você fez um curso ou você começou a praticar? Você caiu numa sala de roteiro de primeira? Como é que foi essa transição? Foi um interesse, na verdade, porque eu lancei a Valentina, fui lançando meus livros e tal.
E aí, muitas produtoras, que eu acho que com a chegada dos streamings, com essa coisa de querer adaptar e tal, muitas produtoras vieram atrás dos Ossinhos de Valentina, porque eu acho que é um livro muito serializado, né? Sim. São 12 signos, nananã. Então, houve muito interesse por parte de muitas produtoras. E aí eu comecei a fazer reuniões e tal, e eu, assim, não tem ninguém na minha família que remotamente tá do mundo das artes. Não tem um cantor, não tem É igual na minha. tem muita gente de hobby, assim, muita gente que toca e canta de hobby Não, e tal, minha mas não tem nem isso. não tem ninguém. É tudo tipo assim. Minha mãe é professora, meu pai trabalha com TI, sabe essas coisas? Meu irmão é arquiteto. Então, Sim. assim, nada a ver. E então eu não sabia que existia no Brasil a figura do roteirista. Quer dizer, claro que eu sabia, não era tão idiota assim, mas assim, eu não sabia nem como. Por onde começar, né? Por onde começar, que faculdade fazer, onde vivem, no que comem, sabe? Essas coisas. E aí, com esse interesse das produtoras pela Valentina e também por outros livros meus, eu comecei a ficar super interessada. E eu fui pesquisar, tipo, tá, o que as pessoas estão fazendo pra entrar no mercado? Porque eu acho que tem muito escritor, e isso é uma crítica, que um dia acorda e fala, sou roteirista. E não é assim. É uma profissão, sabe? Nenhum roteirista também chega e fala, agora eu sou escritor. Não é assim, entendeu? Então eu falei, se eu quero fazer isso, eu vou estudar. Sim. E aí eu tinha vendido os direitos do Confidências de Mês Popular pra Paris Filmes. Foi o primeiro que eu vendi antes da Valentina. E aí com o dinheiro da venda dos direitos, eu resolvi investir. Então eu falei, o que estudar, o que fazer? E aí eu fui procurar, fui atrás de cursos, tá? Eu não queria fazer outra faculdade, porque enfim, né, faculdade. Já é traumático uma vez só. Exato, Deus me livre. E aí eu comecei a ver alguns cursos e fui fazer curso na roteiraria, que é uma história, é uma escola especializada em né, pra roteiristas e tal. Eu fiz 2 anos, fiz 2 cursos de 1 ano. E só aí que eu comecei a falar, bom... E em paralelo, claro, eu fiz o curso da Shonda Rhimes, do Masterclass. Eu também fiz. É maravilhoso, né? Eu amo. Eu fiz o Neil Gaiman, maravilhoso legal. também. Eu fiz o do Aaron Sorkin, muito bom. Aí eu fui fazendo cursinhos paralelos, comprei todos os manuais e livros de roteiro que existem no mundo. Eu amo. São, assim, todos. Eu tenho uma pilha lá em casa, tanto que eu fiz um vídeo também no TikTok esses dias indicando que foi bem o vídeo e tal. Que as pessoas nem sabem, sabe? Então, Sim, o que eu ninguém estudo, sabe o que eu como é que faço? E tem muito canal no YouTube gringo, que é foda, porque você tem que saber, você tem que pelo menos entender um pouco de inglês e tal, mas tem muito canal legal que, assim, ensina realmente, assim, dramaturgia, ponto de virada, muita coisa técnica, assim. E fui fazendo. Foram 2 anos, né, fazendo isso. E aí eu participei muito de esses festivais de roteiro que tem. Tem o Frapo, o Série Lab, tem vários festivais de roteiro. Eu fui participando, ganhei com a Bia Crespo, minha amiga roteirista. A gente ganhou melhor pitching, a gente ficou em 2º lugar de melhor piloto de ficção, com uma série que a gente fez baseada na Robin, né, Meu Conto em Heroínas e tal. Fui estudando, pegando gosto e tal, até que em 2020... Então, eu comecei em 2018, 2 anos estudando mesmo, assim. 2020 veio a minha primeira oportunidade em sala de roteiro, que foi em Bugados, que é a série infanto-juvenil do Gloob, né? Sim. E aí eu fiz a entrevista pra ser assistente de sala, porque uma sala de roteiro tem o chefe de sala, tem os roteiristas e tem o assistente da sala. Às vezes tem, tipo, 2 roteiristas, às vezes tem 15, depende do tamanho da sala, né? O Bugados, como era uma série procedural, muitos episódios, era bastante gente na sala. E eu fiz pra ser assistente. Eu falei, olha, eu quero começar, me dá uma chance, tá? O André Catarinacho, maravilhoso. E aí ele falou, eu fiz a entrevista, fiz o teste, fui fazer teste, escrever, tipo, cenas de Bugados e tal. E aí ele me ligou e falou, olha, queria te oferecer uma vaga, mas como roteirista já, pra você entrar escrevendo e tal. Então foi assim que eu comecei, de fato, no mercado e não parei mais. Fiz muita coisa, só que o audiovisual, e você sabe também, tem muito de desenvolver e pouco de gravar, sabe? Exato. Até ver o negócio pronto no ar, então, meu Deus. Exato. Então as pessoas falam, você fez uma coisa só e agora vai sair de volta aos 15 segundos. Você fez 2 coisas só nesse tempo todo? Não, eu fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa. Fiz série jovem, fiz thriller, fiz coisa pra caramba, que eu tô esperando o canal falar que vai sair, ou não vai, não vai, e a gente só fica esperando, assim, meus pais acham que eu não trabalho. Não faz nada, não tem nada a ver. Não faz nada, fico o dia inteiro em casa lá, deitada. Então foi assim que eu comecei, e eu faço uma piada, que a literatura é minha esposa e o audiovisual é minha amante, porque assim, foi realmente uma carreira que eu fui descobrir ali nos 45 do segundo tempo, e eu me apaixonei perdidamente, assim, e é por isso que eu falo que não tem idade pra você aprender uma coisa nova e gostar de um negócio novo e tal. Se você se dedica, é isso aí. Eu acho muito mágico você... porque no livro, você imagina na sua cabeça aquilo e você passa pra página, pro papel.
No roteiro, você imagina na sua cabeça, passa pro papel e depois alguém passa aquilo Exato. pra realidade. Sim. E aí, obviamente, às vezes não vai ser exatamente como você imaginou, mas deve ser muito legal você ver aquilo acontecendo, os atores falando, aquelas cenas que você ajudou a criar. Então, eu acho. Eu sou muito apaixonado pelo audiovisual também, né? É uma parada que, por mais que hoje eu não trabalhe diretamente, eu ainda sinto muita falta. Sim. Porque eu acho que realmente. Eu sou apaixonado por ficção no geral, na verdade, Sim. né? E eu acho que as duas coisas andam muito lado a lado, a literatura com o audiovisual no geral. E eu acho muito, muito incrível ver isso. A gente tem que fazer um canal, Gal. Você falando de roteiro, eu falo de produção. Eu né? amei. Porque é muito legal. E eu sempre tento ficar achando, assim, buracos pra falar de produção e de audiovisual no canal e tal, aqui e ali. Porque é uma parada que é muito legal. E até teve um vídeo meu que bombou muito, que fala muito sobre a adaptação de A Seleção, da Kira Katz. E como Você as viu? pessoas... Você viu Netflix esses dias? Que eles Eles tweetaram, fizeram a seleção. Aí depois Que embaixo ótimo. do Brasil. Do não sei o que Brasil. lá. E as pessoas, não, sacanagem. Eu amo esse marketing. Mas assim, é muito legal ver como as pessoas não têm noção. Nenhuma. E como o processo é longo. Principalmente de quando é uma série, primeira temporada. Às vezes é tipo 3 anos pra você ver o negócio no ar. É E muito eles não louco. sabem também o troca-troca, o swing que rola nos Exato. bastidores. Então, assim, uma série que... vai sair tal série pela Disney. Provavelmente ela já passou por Netflix, por Amazon, por isso. Você troca muito de equipe, troca muito de tudo. Muito. E também tem muito... Até o texto é muito mexido, né? Porque Muito. você escreve um negócio mais do que em livro, ou não, você acha? Muito mais. Muito mais, Não, né? assim, tinha assim... E foi uma coisa que eu aprendi na porrada mesmo, assim. Então eu comecei em Bugados, por exemplo, eu lá toda verdinha, né? Tipo, eu vou escrever um texto que vai ser filmado. Não vai. Tipo assim, você escreveu, aí você mandou pro roteirista-chefe. Ele leu assim e falou, olha... Eu gostei desse diálogo e dessa cena. Eu gostei do nome do personagem. O resto A joga gente trocou fora. tudo, mas tá tudo bem. Parabéns, toma aqui seu cheque, vai lá. É muito isso, cara, é muito isso. Tanto que tem uma lenda aí que teve um episódio do The Office que foi, tipo, escrito e filmado. Isso não acontece, cara. Isso não acontece. Imagino. A gente tem 15 versões, 20 versões da mesma coisa, assim. É, tipo, muita gente dando pitaco. Aí chega pra gravar, o diretor fala, tipo assim, isso aqui não gostei, vou fazer diferente. Vou fazer Faz diferente. outra coisa. Não, fala outra coisa, muda aqui, Esses vai ali. dias eu vou dar um spoiler aí, mas não é muito spoiler. Que eu fui no set do De Volta aos 15. E aí tinha uma cena que eu tinha escrito, inclusive, que tinha um momento muito bonito entre irmãos. E aí a cena tinha que... Eu tô falando pra não dar isso, porque eu não posso falar, senão eu serei processada, né? Exato, e eu junto. Exato. E aí nessa cena eles tinham que... um irmão tinha que fechar o zíper do outro irmão. Era isso. Esse era o movimento. A mise-en-scène que tinha que acontecer e era bonito. O que aconteceu? Começou a chover no set. Tava uma chuva, sabe que choveu esses dias assim, que não parou, caiu o mundo? São Paulo, gente. Ela tá descrevendo um ano Qualquer normal. terça-feira. Qualquer dia de São Paulo. Não, mas Paulo. teve um dia que choveu muito. E aí, na calha da casa onde a gente tava filmando, uma casa bem antiga, onde a gente tava filmando, começou a chover dentro do set. Meu Deus. E aí, tipo, a diretora falou, não tem o que fazer, vai estourar o horário, a gente não consegue consertar o negócio, não sei o que lá. João Guilherme, vai embora, tchau. E aí ele começou a ir embora e ela falou que vai filmar de outra forma, que eu assim, morrendo por dentro. Tipo, não. Pelo amor de Deus, precisa. Não vai filmar não, hein? Precisa ter esse momento, é importante e tal. E aí, calhou que, tipo assim, conseguiram fazer parar de chover, trouxeram o João Guilherme de volta, teve que microfonar tudo de novo. Foi assim, um caos. Imagino. Mas e rolou. o pessoal da produção já doido pra cancelar. Tipo, tá bom, Isso, faz qualquer coisa aí. Precisa Corta dessa a cena. corta a cena. O pessoal da produção desesperado quando não podemos mudar o orçamento. Se tinha que refilmar amanhã, vai demorar mais semana, cara. Exato. E o roteirista ali no fundo, assim, né? Eu passei meses pensando nessa cena, sabe? Então, assim, é muito doido, porque é realmente um trabalho de muitas mãos. E o livro não, o livro é muito sozinho, solitário. Depois você manda pra ele. Eu não tenho agente, né? Eu falo, você não tem agente? Não tenho agente Corajosa. Não, eu brinco que eu quero ser a Anitta, né? Eu comandar a minha carreira. A própria mandando a carreira dela. Mas eu não tenho, porque assim, nunca... Eu tenho um bom relacionamento com a minha editora e eu sinto que não seria um bom processo um agente me acompanhando durante a escrita do livro. Porque eu mudo, mexo, faço muita coisa. Então, assim, eu quero entregar um troço pronto pra alguém. E aí no meu caso, vai direto pra editora, né? Entrego pra editora, a editora dá os comentários, sugere algumas coisas e é isso. Então, assim, não tem essa coisa de 1000 mãos mexendo e 1000 pessoas falando, tipo, você chega um dia na sala de roteiro e fala, eu tive a melhor ideia do mundo. Aí você conta a ideia, a pessoa fala, nossa, que bosta. Você tem que lidar com a questão do ego também, né? Muito. Porque tanto pra escrever livro quanto pra escrever série, porque
as suas ideias, elas são manipuladas de formas totalmente impensadas por você. Exato. E você tem que ouvir muito não, né? Tipo, não Muito. sei se tá bom, não sei se tá Muito. engraçado, não sei se tá Não, romântico. e o livro, assim, é o limite da sua imaginação. Então, você quer botar um castelo, uma explosão... Exato, você o livro bota. tem isso. No roteiro é tipo assim, gente, tá muito caro esse beijo na chuva. Pode ser dentro do chuveiro? Tipo assim, não pode. Eu lembro disso, uma vez eu tava numa discussão na Netflix que era uma cena de tiroteio num lugar aberto, assim. E ela falou assim, não, Deus me livre. Uma cena dentro do mercado. A gente faz um tiro dentro do mercado. É mais fácil de fazer do que no meio de uma praça e pública. filmar no metrô. Gente. Não, nunca fale isso pro produtor. Vamos filmar no metrô? Não fale isso nunca. Isso é o legal de trabalhar com audiovisual, porque você vai aprendendo esses detalhes com o tempo, né? Do tipo, isso não... Que no livro você não tem isso, mas isso não funciona aqui, isso não funciona assim. É muito personagem, você tá botando pouco personagem em muita cena, você tenta agrupar o máximo possível, tem essa visão, que aí eu já ia te perguntar. Existe a carreira que aqui no Brasil ainda é muito pouco trabalhada do showrunner, né? Meu sonho. Meu sonho de princesa. Ser o showrunner. Que é aquela pessoa que ela entende de direção, entende de roteiro, entende de produção. Sim. E a série, o produto final, fica com... dele. É dela. Ryan Murphy, Shonda Rhimes. Exato, é a visão dele. O showrunner é a visão dele, que a palavra final é dele. Acontece muito no Brasil da figura showrunner ser o produtor. Sim. Só que o produtor, muitas vezes, não entende dramaturgia, Sim. assim, ou entende um pouco, assim. Você sabe que são funções muito diferentes, né? A produção e a escrita e tal. Sim. Então tem muito no Brasil hoje de produtores serem os donos das séries, assim. Mas eu acredito de coração, assim, que eu acho que o showrunner mesmo, ele tinha que ser um pouco dos três, realmente, assim. Porque você consegue transitar entre as áreas e você consegue compreender o que é imprescindível para aquele show, entendeu? Sim. Então você vê os shows com a cara das pessoas. Então eu sou muito fã da Mindy, Mindy Kaling, não sei falar o nome dela, coitada. E ela fez o Eu Nunca, ela fez A Vida Sexual das Universitárias, ela era roteirista do The Office, e tudo que ela faz, você vê ela ali. Sim. Porque, tipo, ela é a dona daquele negócio, sabe? Então, hoje no Brasil, são pouquíssimas... Tem uma produtora que fala que no Brasil não tem o showrunner, tem o showwalker. E é verdade, a gente tem só o showwalker por enquanto. Mas eu acho que é uma figura que tem sim que existir, tem que se fortalecer aqui. A gente tem, sabe quem são os showrunners brasileiros? Os autores de novela. Sim. Porque eles são donos daquilo. É uma novela de Valcir Carrasco. Exato. Uma novela de Glória. Essa pessoa que ainda não tem pra séries e tal, e que entenda realmente de todos os aspectos da produção. E tem que ter, assim, porque acontece muito isso, assim, você passa 8 meses em sala de roteiro, pensando num negócio assim, não sei lá, aí você não participa do set. Aí daqui a pouco cortaram coisas que não dava pra cortar, que era importante. Sim. E aí fica uma coisa meio desconjuntada. Ou assim, então né? você tá lá na sua casa e liga alguém e fala, a gente tem que resolver essa cena aqui. E aí você tem que mexer alguma coisa, mas você não tem nem todo o contexto do que tá acontecendo, o que filmou, o que não filmou. Troca a piada aí. O quê? Exato. Então, assim, e o que é mais bizarro disso tudo, pra gente finalizar o assunto televisão, é que eu acho que tem muita curiosidade do público, do jovem, de trabalhar com esse mercado, mas é um caminho muito mal explicado. As pessoas não sabem o que fazer pra estar ali. É muito elitista também. A gente fala que o cinema é uma grande oligarquia no Brasil, né? Sim. Então é só o filho do cara que veio do cinema que sabe o caminho das pedras, né? Assim, normalmente é familiar de não sei quem que agora tá fazendo isso, fazendo aquilo. Isso. E as pessoas não sabem. Muita gente ficava assim, como é que eu faço pra trabalhar na Netflix? Como é que eu faço pra trabalhar numa produção? Como é que eu faço? E realmente é difícil. E quem tá lá dentro não tem mão de obra. Não tem roteirista suficiente no mercado. Não tem gente de produção, de equipe, de luz, de som. Não tem. Exato. E não tem uma formação mais clara de como trazer essas pessoas. E tem muita curiosidade das pessoas de virem. Mas eu acho que... E é engraçado que quando você trabalha na produção é isso. Você vai ver uma pessoa de políticas públicas, uma pessoa de letras, uma pessoa de... E todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Tá ali. Eu acho que o cinema é muito de você realmente querer muito trabalhar no cinema e você vai se enfiando ali, sabe? Você vai se enfiando. Não tô menosprezando. Tem a faculdade de cinema, que é importante. Tem a faculdade, tem o audiovisual da ECA, né, da USP. Tem... O Senac também tem cursos, tal. Mas a maioria das pessoas, gente, não vem assim. Não vem. Não vem assim. E é isso, você faz um trabalho
com uma coisa muito X, aí lá dentro você conhece umas pessoas, e daqui a pouco rola uma nova série, aí te chamam pra fazer um outro trabalho, aí você vai subindo ali, ou você vai conhecendo outras pessoas de outros departamentos e vai trocando, e é assim que a carreira de todo mundo vai. Exatamente. É Então, basicamente é outro mercado que deveria ser uma indústria, mas ainda é... Exatamente. Eu acho que ainda, acho que é maior, acho não, é maior do que a literatura, mas assim, Mas é muito ainda artesanal. É muito artesanal, muito. Porque você pega, é claro que eu vou comparar com a maior indústria que tem, mas você pega com Hollywood, é realmente uma fábrica, Exato. cara, é uma fábrica. E assim, até sala de roteiro, você tem todas as funções, sabe, nessa série que você vai ser assistente, aí você pode subir pra roteirista júnior, aí você pode ser planner. Eu já fui planner há muito tempo, amiga. Muito tempo, foi uns 5 Quem anos. nunca foi planner? Uns 5 anos. E aí, quando é que eu vou virar sênior, hein? Ano que vem, ano que vem. Fica aí, segura. Mas vai pegando essas funções aqui, ó, planner. Vai trabalhando mais. Até que quando eu virei sênior, eu não tive aumento de salário, tá, amiga? Não, você já ganha como sênior. Exato, Só mudar o nome agora do ótimo. carro. Eu falei, pô, por que não mudou antes, cacete? Enfim. Mas enfim, tem tudo isso muito delimitado, muito. E aqui não, né? Aqui é tipo assim, a Deus dará. Tem gente que faz assim, por exemplo, se uma pessoa é um assistente de sala muito bom, ninguém quer perder um assistente de sala bom. Então você não vai promover o cara. Então o cara faz 500 séries como assistente de sala e não sobe pra roteirista, porque ele é muito bom no que ele faz. Ou seja, não seja tão bom no que você faz. Esse é o mercado. Não, e pra finalizar, a gente tá agora com o lançamento do seu livro, As Vantagens de Ser Você. Ele lançou quando que foi, hein? Agosto. Tem pouco tempo. Eu lembro de ter começado a ver. Eu amei a capa, as cores, eu achei muito chamativo. Paula Cruz. Lindo, né? Muito, muito divertido. E é o seu primeiro romance com personagens LGBTs. Não, todos os meus romances têm mas personagem. protagonismo, Protagonismo sim. Foi o seu primeiro livro. E aí, conta pra mim como é que foi, tipo, esse processo dessa decisão e o que te motivou e como que foi importante pra você, enfim, até escrever isso, porque pra muita gente, mesmo quando a pessoa é LGBT, ela tá acostumada a escrever tanto com protagonistas héteros que tem que virar uma chavinha. Nunca foi uma decisão ativa escrever casais héteros ou ativa não escrever casais LGBTQIA+. Eu acho que é muito isso que você falou, é compulsório, né? Você começa a escrever, você lê muito romance hétero e você vai escrevendo e tal. Só que quando chegou nesse livro, foram N motivos que me fizeram tomar essa decisão. O primeiro deles é que eu falo muito sobre você achar que a grama do vizinho é sempre mais verde e achar que a vida da outra pessoa é melhor que a sua. Só que no mercado de trabalho, então tem a Ana, a protagonista, que ela admira muito a Bárbara, que é essa garota que foi fazer faculdade de administração, ela é agora coordenadora de uma fintech, ela tem o carro do ano, ela mora sozinha, ela é tipo super independente e tal. E tem a Ana, que não, vou seguir meu sonho de ser escritora, então ela tá falida no trabalho que ela odeia, nananana. E ela vê na Bárbara tudo aquilo que ela poderia ter sido se ela tivesse feito outras escolhas, né? Só que a gente sabe que hoje, no mercado de trabalho, ainda existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres, né? Então, pra mim, fazia muito mais sentido essa frustração da Ana partir de outra mulher. Então, assim, essa mulher que, teoricamente, teve o mesmo ponto de partida que eu, elas estudaram juntas na escola, e ela tá num lugar muito diferente que eu, sabe? Porque isso acontece num relacionamento heterossexual e, enfim, entre homem e mulher, tem muito disso de você não teria a mesma força, sabe? Ele tá num lugar diferente que o meu, mas é porque ele tá por muitos motivos e muitos privilégios e porque ele tá também, sabe? Exato. Então, assim, eu queria que essa admiração que ela sente pela Bárbara se transformasse em frustração também, sabe? Então, tipo, eu queria ser uma coisa que eu não consegui ser e ela conseguiu. Então, esse era o primeiro motivo. O segundo motivo é que, assim, fazia sentido só pra mim. Eu acho que, enfim, eu sou uma pessoa inserida na comunidade LGBTQIA+. Eu acho que não fazia mais sentido continuar escrevendo a mesma coisa de novo, de novo. Eu quero escrever cada vez histórias mais plurais e tal. Então, eu acho que fazia sentido, e o terceiro motivo que eu queria mesmo. Que é o melhor, o mais importante de todos. Porque eu quis e tava muito assim, ouvindo Taylor Swift, imaginando essas duas meninas. E eu ficava, ai meu Deus, eu preciso escrever essa história. Então foi assim, foi isso. Mas assim, pra mim, tem muito isso também, assim, de eu querer que a maior quantidade de pessoas se identifique lendo as minhas histórias, né? Então, eu tenho duas melhores amigas que são mulheres lésbicas que elas falavam, eu não consigo, eu leio suas histórias, eu gosto, mas eu tenho que projetar outras coisas nelas, assim, sabe? Sim. E eu não queria mais excluir ninguém das minhas histórias, assim. Claro que quando você fala de uma coisa, você exclui outra automaticamente. Mas eu também senti essa demanda, assim, dos meus leitores, assim, e pra mim fazia todo sentido. Sim. E é curioso, assim, porque muita gente falou pra mim...
que, tipo, talvez eu perdesse público. Porque o meu público... A maioria do meu público é, tipo, são mulheres heterossexuais, eu diria, não sei. Não tô na casa, não tem como saber, eu não tô na casa das pessoas. Mas assim, eu diria que por conta dos 12 signos de Valentina, por ser um romance hétero, talvez fosse e tal. E eu falei, bom, foda-se, perdeu, acontece, né? Todos os dias aí. E foi uma surpresa muito positiva, assim, de eu ter publicado o livro e não perdi, como ganhei muito, assim. Sabe? Exato. Às vezes você não vai ter necessariamente o mesmo público, você pode ter um público maior. Exato, mas o meu público fiel gostou muito. Então, assim, isso eu achei muito legal, assim, porque é um romance, mas eu acho que é um livro muito sobre você se sentir frustrado como uma pessoa jovem, num Brasil pós-pandemia, de você estar num lugar que você achou que você estaria em outro lugar com aquela idade. A maioria das pessoas passa por isso, né? A grande maioria das pessoas passa por isso. Exatamente. Então, eu passei muito por isso quando eu pedi demissão, foi toda uma coisa, né? E eu queria muito registrar que, cara, não é... A gente sempre acha que a pessoa tá mais feliz que as pessoas pelas redes sociais. Sim, exato. Que as pessoas estão em outro lugar. Essa pessoa que tem um carro. Essa pessoa que foi pra Disney. E eu tô aqui comendo um miojo, sabe? Então, meus pais, com a minha idade, compraram uma casa. E eu não consigo comprar nenhum patinete e tal. Então, assim, o livro é sobre isso. Sobre você se sentir frustrado com as suas decisões. E você ficar pensando como teria sido a sua vida se tivesse feito outras escolhas. E o que acaba esbarrando muito em saúde mental, né? Porque a protagonista, Ana... Ela é uma garota claramente passando por questões de saúde mental. E foi uma coisa que aconteceu, porque eu estava passando por esses problemas. E eu fui buscar ajuda e fui me tratar. E eu achei que fazia todo sentido trazer isso pro livro também. Então a jornada dela foi muito da minha jornada, assim, também, sabe? De você se sentir com essa angústia o tempo todo, essa ansiedade de você tá no lugar, eu não tô naquele lugar ainda, eu não tô naquele lugar ainda. O que é esse lugar, sabe? E você nunca aproveita quando você vai cumprir. Você vai chegando nos lugares e você nunca tá 100% satisfeito. Nunca. Eu acho que isso é muito o efeito das redes sociais, mas também é muito o efeito dessa lógica capitalista de você tem que ter... Então, com 30 anos você tem que ter uma casa. Com não sei quantos anos você tem que ter tal coisa. E aí você fica... Mas eu não tenho. Eu sou uma fracassada, eu sou uma perdida na vida, né? Então, eu acho que esse é o meu livro mais... Ele é uma bobeira, né? Fala sobre coach, é uma viagem, é uma road trip. Não, ele tem uma comédia. Tem. Só que acaba sendo o meu livro mais profundo, assim, sabe? Mais que realmente aborda aspectos, assim, que foram muito difíceis pra mim colocar no papel, sabe? Foram questões. Vamos evitar essa memória. Aí, pessoal. Voltar pra primeira parte do podcast. Demos a volta e chegamos... Foi tudo pensado. Exato. Mas foram questões muito pessoais pra mim e que eu pensei que fossem questões só minhas, assim, sabe? Então, quando começaram a sair as resenhas do livro, tipo, eu sou essa personagem, você invadiu minha casa, você escreveu sobre mim, não sei o que lá, blá, blá. Eu fiquei muito surpresa, assim, com essa... Porque é uma garota que quer ser uma escritora e não consegue. Eu falei, gente, quem que vai se identificar com isso? Isso aqui é muito mais macro que isso, né? É você se sentir frustrada com uma vida que você queria estar em outro lugar naquele momento. E que eu acho legal do jovem é que eu acho que o jovem... Falou? Falou idoso. Ué, mas eu não sou jovem. Eu não sou mais. Eu gostaria de ser. Mas eu não sou. Os 30 são os novos 20. Eu tô dizendo assim, pra um público de uns 20 anos, 19, 20, 21 ali... eu acho que esse é um público ainda muito aberto a mesmo, por exemplo, que essa mulher, essa menina que esteja lendo esse livro, ou esse menino, não seja homossexual, ou lésbica, ou bissexual, homossexual ou lésbica, ou eu ia falar homossexual ou bissexual, mesmo que não seja, essa pessoa, eu acho que ela tá mais aberta de ler livros que abordam esse assunto, entendeu? Talvez um público mais velho ainda seja um pouco mais, tipo, não é a minha vivência, então não me interessa. Exato, sabe? Exato. Não fala sobre mim, então não quero. Exato. Mas eu acho que o público jovem, ele tem esse ponto de estar mais aberto porque e se descobrindo também. Sim. E também porque é um público que, assim, ele quer ler histórias que o movam. Ele quer ler histórias que façam sentido. Se o casal é hétero... Se o casal é isso ou aquilo, ele não se importa, entendeu? Ele quer ler uma história de amor, uma história de amor vai ser bonita de qualquer jeito. Ela precisa ser boa, independente do que for, entendeu? Então eu acho isso muito interessante. É uma coisa muito de geração Z e a raspa do tacho dos millennials ali. Que são realmente... É uma geração que realmente
ver muito através disso, assim, sabe? Não tem mais essa questão, porque a gente tinha muito essa questão, né? Os nossos millennials, né? Muito essa questão, isso aqui não sou eu, então eu não vou ler, sabe? Exato. E eu acho que a geração Z já veio muito mais completinha nesse sentido. Sim, já veio com esse pack instalado, com essa expansão, pacote de expansão do The Sims. Bom, Rai, vamos encerrar o nosso papo, infelizmente. Eu e a Rai, a gente já conversou muito antes de começar a gravação. Depois da gravação dá pra gente conversar mais umas 2 horas, provavelmente. Teríamos assuntos. Mas infelizmente a gente tem que terminar, porque o público não tem tanta paciência. É isso, gente, vai ficar longo. Mas em breve a gente faz mais coisas, a gente grava outras coisas, nosso faz canal, outras coisas. Produção, roteiro. Nosso canal, que a gente vai formar novos pessoas pro mercado audiovisual. Nossa, vamos, a gente cria uma escola. Cria uma escola. Acabou. E aí pronto, é isso aí. Então, em breve vocês vão conhecer o Hypa. Não, é pré-hype. Tem que ser Pedro. Tem que ser Pedro. Não, Pedro. Rai e Heights. Eu amei Heights. A gente vai ter o Heights em breve pra vocês se inscreverem, se matricularem, tá? E é isso, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Fisicamente, ela teve que vir até aqui. Pelo menos mora em São Paulo, né? Então não te trouxe ela de outra cidade. Mas obrigado por ter vindo, tá? Imagina, eu Deixa que seus agradeço. arrobas pro pessoal te conhecer mais. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Eu falei várias vezes pro Paulo, eu sou muito fã do Livraria em Casa. Sou fã mesmo, assim. Foi tipo, saiu o vídeo, eu vou assistir. Muito fã mesmo, gosto muito. Vocês dois reagindo a títulos eróticos, e assim, é a minha vida esse quadro. Mas enfim. Meus arrobas todos são Instagram, TikTok, Twitter, todos eles é a mesma coisa. É @rai, R-A-Y, C de casa, T de tatu, J-A-Y. É um arroba muito... Meu Deus, é que tá impresso no livro, eu não quis trocar, entendeu? Então isso. Mas assim, se você jogar Rai Tavares, provavelmente que você acha. Assim. Mas é R-A-Y, C de casa, T de tatu, J-A-Y. Todos os meus arrobas de todos os lugares. E é isso, esse é meu novo lançamento. Eu acho que tá chegando em 10 mil unidades vendidas, então tá indo bem. Acabou de lançar, né? Então tá indo bem, as pessoas estão gostando, estão chorando, estão querendo que eu pague a terapia delas. Então, assim, tá indo bem. E se você se interessar, por favor, compre. Sou apenas uma escritora latino-americana. Usando o link do canal, pelo amor de Deus. Se você estiver vendo no YouTube, vai estar aqui na descrição, por tá? favor. Por favor. Mas sou apenas uma escritora latino-americana querendo vender as minhas coisas. E é isso, muito obrigada. Viver da sua arte. Viver da minha arte na praia. Das coisas que a natureza me dá. Você vai poder um dia, quem sabe, escrever da praia e viver na delícia, praia. Eu não gosto de praia, mas... Então deixa. Então na montanha, sei lá onde quiser. Obrigadão, Rai. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, Foi um papo bem longo. Todas as quartas-feiras tem episódio novo. No sábado tá no YouTube. Se inscreva no meu canal também, se você não era inscrito ainda. Me siga nas redes sociais também, se você não era. Porque vai que a pessoa caiu no YouTube do nada, procurou Rai Tavares e me achou aqui. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Agora a gente vai pro outro quadro, tá? Tchau, tchau. Foi. E aí, gostou? Adorei, Pedro. Nossa, não sei de onde. Eu tava com Pedro Ruas na cabeça. Eu ia falar alguma coisa dele e chamei de Pedro. Pedro, eu amei nessa hora. Que eu fiquei assim. Será que ela vai falar de outra pessoa, de outro autor? Tipo, ela tá falando um caso, uma situação. Que ódio. Bom, gente, agora começando aquela parte do podcast onde vocês me convencem a ler um livro que vocês querem que eu leia, né? Pode ser um livro que vocês amem, pode ser um livro que vocês não gostem muito, como eu sempre explico. Eu recebo essas dicas pelo meu e-mail, que é o livrariaemcasapodcast@gmail.com. Então, por favor, mandem e-mails para esse e-mail, livrariaemcasapodcast@gmail.com, com as suas dicas e coloquem um assunto criativo, porque são sempre milhares e milhares de e-mails. Mentira, a gente não são milhares de e-mails, tá? Pode mandar que eu vou ler. Mas coloca um título divertido, interessante, que me chame a atenção, para eu poder escolher o seu e-mail aqui e a gente discutir se o seu poder de convencimento ele foi bom ou não, se eu fiquei curioso, se eu vou comprar o livro ou não vou. Várias vezes eu saio desse quadro comprando livros, tá? Então, eu sempre sigo as dicas. Eu tô aqui com alguns e-mails que eu tô decidindo quais dele que eu leio. Porque, olha só, tem um aqui... Tem muitos... Tem títulos muito bons aqui. Tô até com dúvida, peraí. Deixa eu ir nesse daqui, ó. Vamos jogar um jogo? É o título do e-mail. É do Rodolfo Domingos. Não é do Rodolfo Rodrigues. Seu sobrenome é Domingues também não, né? Não, Rodrigues. Não tem Domingues. Eu achei que tivesse Domingues em algum lugar. Hã? Não, da Kabuki, não? Kabuki não. Kabuki não é Karine Leôncio? O Rodolfo da Kabuki. Tá. Não sei. Como é que é o sobrenome dele? Não sei. Tá aqui, pode continuar. Tá. Bom, enfim, vamos lá. O título desse e-mail é Vamos jogar um jogo? E aí ele fala, não vim te recomendar... É Rodolfo Domingos? Domingos?
Será que é o mesmo, Esse é Rodolfo? Domingos ou Minguês? Domingos. Ah, pode ser que seja. Aquela, será? Não sei. Ele botou aqui, não vim te recomendar jogador número 1, mas imagine que Taylor Jenkins Reid tenha escrito um livro sobre produtores de videogame. Sim, é isso mesmo. Amanhã, amanhã e ainda outro amanhã, esse é o nome do livro? Pode até parecer um livro jovem nerdola pela capa, mas é um drama pesado sobre dois amigos de infância que passam toda a adolescência acreditando que o fato criou essa amizade em uma grande mentira. Era uma grande mentira. Ah, tá. Que o fato que criou essa amizade era uma grande mentira. Quando se reencontram já na faculdade, eles criam um jogo que os torna famosos, milionários e incapazes de entender os sentimentos que permeiam a vida adulta. Adoro gente rica, doida, completamente maluca, eu amo. O livro aborda um período de mais de 20 anos e tem aquele ar de épico dramático de Evelyn Hugo. Aí ele bota entre parênteses, mas bem menos novelesco. Esse livro tem saído em diversas listas de favoritos na gringa e é muito provável que não bombe no Brasil porque o livro está sendo promovido da forma errada. Paulo, você é a nossa salvação. Eita! E se gostar, recomendo outro favorito meu, da mesma autora, A Vida do Livreiro A.J. Fikry. Não consegui entender. Far Cry. Não entendi. World of Warcraft. Warcraft. Deixa eu entrar no site aqui pra ver que livro é esse que eu nunca ouvi falar na minha vida. Será que eu já vi essa capa? Peraí, vamos ver qual é a capa do livro. Amanhã e ainda outro amanhã. Que editora que é? Fábrica 231. É Rocco, né? Fábrica 231. Com a certeza. Deixa eu ver quantas páginas. 400. Tem aqui uma versão... Quando que o livro saiu? Saiu agora 30 de setembro de 2022. Então calma, ainda está muito novo. Dois amigos que também se amaram, mas nunca foram amantes. Como é que é? E se unem em uma parceria criativa na indústria dos videogames. O mundo que lhe traz fama, felicidade, tragédia, dúvidas e, de certa forma, imortalidade. Em um dia congelante de dezembro, no terceiro ano em Harvard, Sam Mercer sai do metrô e vem ver entre uma horda, meu Deus, tá difícil, de pessoas esperando na plataforma Sadie Green. Ele a chama. Por um momento, ela finge não ouvir, mas então se vira e um jogo começa. Uma colaboração lendária... Ah, tá, é um menino e uma menina, um homem e uma mulher. Achei que eram dois homens que tinham se apaixonado. Esses amigos próximos desde a infância pegam dinheiro emprestado, pedem favores e antes mesmo de se formarem lançam seu primeiro sucesso. De um dia para o outro, o mundo é deles. Com menos de 25 anos, Sam e Sadie são brilhantes, bem-sucedidos e ricos. Mas essas vantagens não vão protegê-los de suas próprias ambições criativas e das traições do coração. Eu adoro dinheiro, traição, fama, amo. John Green falou que é um dos melhores livros que ele já leu. Mas será que John Green é uma opinião que a gente vai achar relevante? Não sei. Bom, enfim, eu fiquei muito afim de ler o livro. Tem disponível na loja do Esquilo, realmente é da Rocco, tá aqui como Rocco Digital, 400 páginas. Bom, eu vou comprar o e-book, porque não sei se eu vou comprar o livro físico. O livro físico tá 60 e poucos reais. Aí eu tô meio assim, vai que eu ganho, né? Vai que eu recebo de presente da editora. Vamos torcer. Rodolfo, eu gostei da sua dica. Achei muito interessante a ideia do livro. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar dele antes, mas eu fiquei curioso. Vamos aqui para o próximo e-mail, que eu adorei o nome do título, que é assim: Por que ler um livro onde a mocinha é sequestrada por 4 homens e acaba transando com todos? Bom, vamos lá. Gente, um texto grande, hein? Gabriela Correia Lemos que me mandou. Sim, Paulo, você leu certo. Em Den of Vipers, a personagem principal, que eu não lembro o nome, foi vendida pelo pai aos mafiosos da cidade para pagar suas dívidas. Esse livro é um dark romance de harém reverso, então não se assuste quando os caras forem um pouco agressivos. Meu Deus, gente, que medo. Não é o melhor livro do mundo e tem umas 600 páginas, não se assuste. Mas vale a pena ler pelo entretenimento e está no... Essa parte eu não vou falar, porque é do patrocínio. Vale a pena ler pelo entretenimento e está de graça numa plataforma de livros gratuitos, tá? Que eu não vou falar não. Então você não precisa gastar nada além de tempo e paciência. Já adianto que você vai sentir muita raiva e vergonha alheia com as coisas que acontecem. Se prepare, pois tem muito sexo, tipo, muito mesmo, quase a cada capítulo. Enfim, não sou muito criativa e já não sei mais o que falar. Só espero que você leia e fale sobre, porque imagino que seria muito engraçado. Gosto muito dos seus vídeos e das outras redes, você é incrível. Muitos beijos pra você e pro Rodolfo. Não deixe ele ler esse livro, pois ele é muito jovem pra esse tipo de coisa. Morta. PS, só tem em inglês. Triste.
PS2, por favor, não divulgue meu Instagram, por motivo de medo dos meus pais ouvirem por aí que eu leio esse tipo de livro. Aí ela mandou o arroba. PS3, fora Bolsonaro. Observação, vou colocar aqui a sinopse pra você não precisar procurar. Mas aí tá tudo escrito em inglês, então peraí. Vou jogar aqui no tradutor porque eu quero andar mais rápido. Mulher, tradução do Google Translator. Se tiver tudo errado, o problema é deles, que eu não vou traduzir na cabeça aqui pra vocês agora não. Ryder, Garrett, Kenzo e Diesel. Eles são os Vipers, The Vipers. Eles administram essa cidade e todos nela. Seus negócios são tão sórdidos quanto os seus negócios. Quê? Como é que pode? Seus negócios... Deixa eu ler. Their deals are sordid as their business. Bom, enfim, deve ser tipo, seus acordos são tão sórdidos quanto seus negócios. E sua reputação é suficiente para deixar um homem adulto de joelhos, forçando-o a implorar por misericórdia. Eles não são pessoas com quem você mexe, mas meu pai fez. Gente, tá. Essas traduções do Google são muito ruins. E você faria? Exato, meu pai fez. É assim, eles estão dizendo assim, eles não são pessoas pra você, tipo assim, se envolver, mas meu pai se envolveu. É isso que é a tradução certa. O velho contraiu uma dívida com eles e depois me vendeu pra cobrir suas perdas. Gente, que história é essa? É tipo, ai, não tem como pagar, toma minha filha. Que ano é hoje? 1831. Sim, me vendeu. Eles me possuem agora. Gente, as coisas que vocês leem. Eu sou deles em todos os sentidos da palavra. Mas eu nunca fui mansa e complacente. Esses homens me olham com saudade. Com saudade? Não é saudade. É tipo com... eles me olham com longing. É uma coisa meio, tipo... É um desejo, mas não é desejo. É uma coisa meio... interesse, mas um olhar assim meio... envolvente. Suas mãos cheias de cicatrizes e manchadas de sangue me segurando firme. Eles querem tudo que sou, tudo que tenho pra dar. Eita. E não vão parar até conseguirem isso. Eles podem possuir meu corpo, mas eles nunca terão meu coração. Será que nunca? Tô achando que vai ter sim. As víboras. Ah tá, que é os Vipers. As víboras, vou fazê-los se arrepender do dia em que me levaram. Essa garota, ela morde também. Amei. Porque eu acho que elas querem fazer de pica. Que? Porque... Isso Isso tem a ver com cobra? Então, por isso que eu tô pensando em picadura. A picadura da cobra, porque ela fala bites, né? A gente aqui, não sei se a gente fala morder de cobra, né? Acho que é a mordida da cobra, né? A gente fala mordida de cobra? A gente não fala... Mordida e picada. Picada de cobra, sei lá. Ai, não sei. A picadura. Den of Vipers. Deixa eu pegar aqui, já que falou que tem disponível. Ai, que ótimo. A capa comum tá R$341, pra quem quiser, tiver interesse. Bom, botei no meu aplicativo. Aquelas no meu aplicativo. Bom, vamos lá, mas é em inglês, né? Então, quem sabe. Mas eu adorei, tá? O Harém Reverso. Mas eu só quero entender... Gente, eu tô com muito medo de ler esse livro, porque eu acho que deve ser, tipo assim, eles vão possuir ela e eu acho que ela vai acabar gostando. Esse é meu medo, não é... eu acho que ela vai gostar. Enfim, deixa eu entrar aqui mais um. Vou pegar esse daqui, ó. O título é Cachorra! É do Bruno Hereno, que eu sei que é apoiador, então eu vou dar esse desconto pra ele. Oi, patroa. Sim, esse é o nome do livro. A Cachorra. Morta. Pilar Quintana é o nome da autora. E olha só, tem 160 páginas, dá pra ler numa sentada violenta. Fala sobre uma mulher pobre. Eu amo que o Bruno, ele tá usando, na foto dele do Google, do Gmail, é ele usando a camiseta da Evelyn Hugo da minha coleção, tá, querida? Ele tem fotos usando as roupas da minha coleção no Instagram dele. Eu gosto de apoiador assim. Ele fala assim, fala sobre uma mulher pobre que cuida de uma casa de uma família rica que os donos só ocupam no verão. Mesmo casada, ela vive numa profunda solidão. Então ela decide adotar uma cachorra doada pelo vizinho. Não dá pra falar muito por ser curto, mas em tão poucas páginas a autora cria uma personagem tão incrível que me fez chorar no trem. Quando indiquei esse livro a um amigo, ele me indicou 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E meu Deus, porque eu não li antes. O livro tem 400... Do nada, ele já mudou de dica, é isso? O livro tem 400 páginas, mas tudo acontece tão rápido, pois são 7 gerações da família Buendia, contadas em 100 anos. Tem de tudo, brigas, traições, incesto, guerra, rivalidade feminina, dedo no cu e gritaria. Muita gente nascendo e morrendo. Os personagens têm nomes iguais entre aurelianos e arcádios. Eu já ouvi falar isso, que os personagens têm nomes iguais. Aí é difícil, né?
entre Aurelianos e Arcádios. Nas primeiras páginas tem uma árvore genealógica que fica bem fácil de compreender tudo. Se prepare pra rir e chorar. Adoro o seu canal e acompanho todas as redes sociais. Meu Insta é o @BrunoEreno. É Ereno, E-R-E-N-O. Beijos. Eu acho que eu já sigo o Bruno. Tenho quase certeza ou não. Peraí, Bruno Ereno. Sigo já, filho. Sigo. Tá aqui, foto dele, inclusive a foto dele como DJ. Ele tocou como DJ numa balada usando a camisa da Evelyn Hugo, tá? Isso que é fã. Isso que é fã. Talvez de Evelyn Hugo, não de mim, mas fã mesmo assim. Bom, eu gostei da história da cachorra. 100 Anos de Solidão eu já tenho, quero muito ler. Quero muito ler antes de sair a série da Netflix, inclusive. É da Intrínseca. Eu já vi a capa desse livro, A Cachorra. É da Intrínseca. Nossa, mas aqui tá dizendo que tem 83 páginas. Qual é a diferença? Ele falou o livro físico tem 160, o e-book tem 80? Como é que pode isso? Qual é a explicação? Será que o e-book só tem uma parte do livro? Gente, não entendi, hein? Não entendi. Uma das principais vozes da literatura contemporânea latino-americana. Então não é brasileira, talvez, né? Não deve ser Pilar Quintana. Mas ela participou da Flip 2020. Ela é colombiana. É uma vila extremamente pobre na costa da Colômbia. Gente, mas eu não entendi. Eu quero ler o e-book, eu não quero ler o físico. Embora o preço esteja bom do físico também. De A Cachorra. E agora? A Cachorra, muito bom. E o nome do título do e-mail é Cachorra. Gente, o nome da personagem principal é Damares. Não. E ela não é a cachorra. Aquelas. Meu Deus do céu. Pois o cão é muito bem articulado. O cão é articulado. Eu não sei, gente, agora que eu compro o físico. O físico tem o dobro de páginas. Por isso que ele é mais caro, porque ele tem mais páginas do que o livro digital. Qual é a explicação? Será que o livro físico tem fotos, imagens? Não entendi. Eu vou comprar o e-book. Se tiver defeito, eu vou mandar pra Intrínseca e vou falar, tá com defeito. Cadê o resto do livro? Me deem aí o resto do livro que eu quero. Bom, tá comprado. Vocês viram que eu comprei, fiz um aproveitamento bem bom desse gravação, hein? Comprei um monte de book, baixei coisa, tá? Olha como é que eu li. Eu sempre ouço as dicas de vocês, mesmo quando vocês falam que eu não vou gostar, que é ruim, eu vou lá e sigo a dica, tá? Então mande seu e-mail para livrariaemcasapodcast@gmail.com, que talvez eu leia seu e-mail no próximo episódio. Lembrando, os episódios saem todas as quartas-feiras nas plataformas de áudio e aos sábados no YouTube. No YouTube é bom que você pode comentar, então... Mesmo que você tenha ouvido o episódio na quarta-feira, volta lá no YouTube, deixa seu comentário que eu quero saber. Pra gente pensar em ideias, convidados, temas, enfim, qualquer coisa. E é isso, gente. Dá um gostei nesse vídeo se estiver vendo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelos outros lugares, não esquece de dar coraçãozinho, tá? Coraçãozinho, salvar, seguir, adicionar como favorito, enfim. Tudo aquilo que ajuda muito as estatísticas do Livraria em Casa, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.